Paz, amado e amada de Deus, esse é o encontro com a Palavra de Deus em família, momento em que nós dedicamos para ouvir a voz do Senhor. Não a minha, mas a voz de Deus revelada na sua Palavra. Então tudo que conversarmos aqui terá como base mais fiel possível dentro das minhas limitações humanas, mas com todo zelo na Palavra de Deus. Amados, por favor, abra a Bíblia de vocês em Ezequiel, capítulo 25, e nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Lembrando que aqui abaixo no descritivo eu coloco todos os textos bíblicos que nós mencionarmos hoje. Ezequiel 25, versículo 1 começa assim: A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra os filhos de Amon e profetize contra eles. Diga aos filhos de Amon, ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: visto que vocês disseram, bem feito, quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada, e quando a casa de Judá foi levada para o exílio, eis que eu os entregarei ao poder dos filhos do Oriente, que estabelecerão os seus acampamentos no meio de vocês e ficarão morando aí. Eles comerão as frutas e beberão o leite de vocês. Farei de Rabá uma estrebaria de camelos e dos filhos de Amon um curral de ovelhas. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: visto que vocês bateram palmas, pularam de alegria e com mais profundo desprezo se alegraram por causa da terra de Israel, eis que estenderei a minha mão contra vocês e os darei por despojo às nações. Eu os eliminarei do meio das nações e os farei perecer do meio dos povos. Acabarei com vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. Vamos orar, amados? Pai amado, estamos diante da Tua santa palavra. Senhor, uma palavra dura para aqueles que não conhecem a Tua obra redentora, o seu plano perfeito de salvação das pessoas, que não conhecem ainda a Tua Escritura, do início ao fim, para entender, Paizinho, cada uma destas coisas que parecem mal aos olhos de alguns, mas que nos faz entender e nos revela o Teu amor, a Tua bondade e a Tua misericórdia. Assim como o Senhor enviou Jonas até Nínive, para pregar que em 40 dias Nínive seria destruída, Pai, porque era um povo mau e fazia tudo o que Te desagradava. Mas aquele povo, desde o seu rei, se arrependeu, se quebrantou, se humilhou diante do Senhor e se converteu ao Senhor. E o Senhor desistiu de destruí-los, Pai. Então nós entendemos, Paizinho, que toda a Tua advertência e exortação não é para que se cumpra o mal, mas é para que o nosso coração se volte para Ti, para que nós nos afastemos do pecado, nos tornemos humildes diante do Senhor e nos convertamos à Tua palavra e aceitemos o Senhor Jesus como Senhor, para que Ele seja também o nosso Salvador. Abençoa, Senhor, cada amado e amada que ouve este devocional e prepara, Senhor, os seus ouvidos e o seu coração para a Tua santa semente. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema de hoje é a sabedoria de um pai que ama seus filhos. A sabedoria de um pai que ama os seus filhos. Vamos ler de novo o versículo 7. Eis que estenderei a minha mão contra vocês e os darei por despojo às nações. Eu os eliminarei do meio das nações e os farei perecer do meio dos povos. Acabarei com vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. Amados, Deus vai tratar do seu povo no Antigo Testamento de uma forma diferente do que Ele vai tratar no Novo Testamento. O Antigo Testamento, Deus está tratando daquele povo como se fosse uma criança que recebeu a orientação de um pai do que deveria fazer e não deveria fazer.
E a partir do momento em que faziam, recebiam recompensa. Eram abençoados e prosperavam e tinham paz e alegria. Mas quando desobedeciam, então eles eram castigados, para que houvesse então arrependimento e de novo conversão ao Senhor. Porque a palavra de Deus, a sua vontade, através da sua palavra, ela é boa, é perfeita e é agradável. A lei do Senhor é ótima. Então, Deus fazia isso tratando de uma criança ainda imatura, que não tem discernimento de certo e errado. Então tinha que focar no comportamento externo. Não bate, não mate, não adultere, não roube. Comportamento é algo externo. Não façam isso. E aí, na medida em que faziam, eram castigados. Então havia lá os 4 primeiros mandamentos, que começa lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3, eram mandamentos para com Deus. Então, não façam ídolos para se ajoelhar diante deles, não os adore, não preste culto a eles, porque eu sou o Senhor. Não faça nada no céu, na terra ou debaixo da terra para representar a minha imagem ou para que sirva de adoração a vocês. Não confiem em deuses que não existem. Não adorem imagens que não podem fazer nada, porque eu sou o Senhor. Só eu tenho o poder. Então esses eram os mandamentos de Deus, né? E aí então o povo ia, na medida do possível, focando apenas no comportamento externo, mas o coração estava distante de Deus. E aí a gente vai enxergar essa história do Antigo Testamento, que vai de Gênesis até Malaquias. Esse povo foi crescendo, né? Recebeu a lei, depois que foram libertos de 400 anos de escravidão no Egito. E aí, em cima dessa lei, né, como todas as nações têm, né, todos os povos da terra têm a sua lei, a sua Constituição Federal. Nós temos a nossa também. Mas Deus deu a eles uma Constituição celestial, para que aquele povo fosse um povo separado do restante das nações, para que através deles todas as nações conhecessem a Deus e fossem abençoadas por Ele. E se cumprisse a promessa que Deus deu a Abraão, no capítulo 12, versículo 3 de Gênesis: em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as nações da terra, todas as famílias da terra, em algumas traduções. Então veja que a vontade de Deus sempre foi ter um povo fiel, remanescente, que pudesse falar de Deus e dizer quem Deus era e demonstrar o seu poder, as tuas bênçãos, o seu amor, a sua misericórdia, para que todas as nações pudessem se unir a Ele. Lembrando que no paraíso, no céu, não pode entrar o pecado. Por isso Ele mesmo veio à terra em Cristo Jesus, na plenitude dos tempos. Quando esse Filho que veio crescendo ao longo do tempo, está agora na vinda de Jesus Cristo, num período semelhante à adolescência, que é um período intermediário entre o período infantil e a maturidade adulta. Por isso que a gente vai ver o apóstolo Paulo usando metáforas, né? Eu dei a vocês leite, porque vocês ainda não estavam prontos para uma comida sólida. Então, Paulo explicando o Evangelho para que aquelas pessoas pudessem ir amadurecendo até chegar à plenitude, né? A medida da estatura da plenitude de Jesus Cristo, como homem, né? Como ser humano adulto. É assim, né? Então Deus está agora, Jesus Cristo, chegando neste momento intermediário entre a criança e a maturidade, o adulto. Amados, nós passamos a nossa vida, né, ouvindo que Deus é amor, é bondade e é misericórdia e que isso dura para sempre. É verdade, é a mais pura verdade. Nós não duramos. Se nós tivermos que nos arrepender dos nossos pecados e nos converter a Deus, tem que ser no dia que se chama hoje, porque o amanhã não nos pertence. E depois
de morto na sepultura, eu não posso mais adorar a Deus, louvar a Deus, ou mesmo me arrepender dos meus pecados. Porque conforme diz lá na carta aos Hebreus, no capítulo 9, depois da morte, né, vem o juízo. Então, ao homem está determinado morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo. Então, a gente precisa entender que existem algumas coisas que são faladas na palavra de Deus e outras que são inventadas pelos homens nas religiões que eles criaram. E nós precisamos decidir em quem nós vamos crer, se em Deus para a nossa salvação ou no homem para a nossa perdição. Deus mandou também através dos profetas, né, mensagens para nós de advertência, dizendo: maldito é o homem que confia no homem, bendito é aquele que confia e coloca sua esperança em Deus. Então, em quem você crerá? Se você não crer nesta palavra, se você disser que isto aqui é mentira, você chama a Deus de mentiroso, não a mim. Tá? Eu não me importo que você não queira me ouvir, desde que você busque a palavra de Deus e ouça o que o Espírito Santo vai te falar através dela. Se você buscá-lo de todo o coração, ele se deixará achar por você. Tudo isso é a palavra de Deus, amados. Se você ainda não leu, leia. Você vai ver coisas maravilhosas lá. Mas então nós estamos vendo que a gente sempre ouviu isso como verdade, mas a gente não gosta muito de ouvir mensagens que dizem que Deus é justiça, é juízo, e que Ele condena e castiga. Essa mensagem não lota a igreja. E por isso não dão lucro aos religiosos que estão ali por sorte da ganância. Querem agradar os homens e não agradar a Deus. Eu, pela graça de Deus, estou aqui para falar a verdade, revelar a verdade de Deus para o teu bem. Porque as pessoas não querem ouvir essas verdades por imaturidade, porque querem continuar a ser crianças. Crianças mimadas, crianças que não suportam a verdade, porque a verdade dói, machuca, então elas tapam os ouvidos para não prestar atenção nelas. Mas com isso ficam afastadas de Deus, porque o pecado nos separa do Santíssimo, do Deus eterno. Então nós precisamos, amados, conhecer isto e entender que Deus só trata assim o Filho a quem ama. Nós vamos ver isso agora de uma forma bem resumida, para não se estender demais. E depois eu posso continuar em outros devocionais. Amém? Jesus vai falar que é uma diferença entre o caminho largo e o caminho estreito, né? Deus vai falar em Mateus 7,13: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Amados, muitas pessoas ao longo dos séculos se perderam pela porta larga, que é a porta da satisfação dos próprios desejos, onde há o egocentrismo, né? A vida é centrada em mim. E vocês vão ver que todo mundo adora pregar isso, até a mídia, né? Nós devemos ser felizes, então você pode fazer o que quiser, pode ser o que quiser, mesmo que isso seja o contrário daquilo que Deus quer para a tua vida. E é isto que leva à perdição muitas pessoas. Busque conhecer a palavra de Deus, amados, e nela você será liberto das mentiras. E aí então você terá a vida abundante que Jesus te prometeu. Jesus disse, né? Sai dessa geração perversa. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja, o ensinamento de Cristo não nos aprisiona, mas Ele nos liberta. Conhecereis a verdade, e a minha palavra é a verdade. Jesus falava isso. Está na Bíblia. Amados, Deus criou o homem e a mulher, né? Então o ser humano, a semelhança dele. E Ele quer que nós sejamos santos como Ele é santo, né?
Então, para a gente avançar um pouco, né? Então, entendendo já esse histórico e vendo aquilo que estava acontecendo, um Deus que ama e que tem misericórdia e bondade e por isso castiga, né? E por isso destrói, porque Deus só destrói definitivamente aquele que Deus já tentou de tudo e o seu coração não se converteu, não se quebrantou. E Deus sabe, Deus é onisciente. Ele às vezes até permite que as pessoas errem e sejam más durante muito tempo. Mas Ele não desiste e continua exortando e advertindo, esperando que haja uma conversão, um quebrantamento, uma humildade diante dEle, para que se haja essa mudança de percurso e se volte para o Senhor, né? Então, falando um pouquinho de como Deus tratou isso, né? Primeiro, comportamentalmente. Segundo, quando Ele vem ao mundo e passa a tratar do nosso coração. E Ele vai dizer, por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no coração. Ele vai dizer nos versículos 21 e 22 do mesmo capítulo 5 de Mateus, que é o Sermão da Montanha, né? Se você tiver uma ira no teu coração, você já matou o teu irmão no teu coração. Então veja que agora Deus não está cuidando mais do comportamento, que é algo externo, mas do coração, que é algo interno. É uma mudança de dentro para fora. A lei, ela serviu de princípio, de base, para que o coração daquele filho, quando ele se tornasse adulto, fosse um coração segundo o coração de Deus. Somos imperfeitos e pecadores, mas é um coração puro que quer obedecê-lo e medita nas suas palavras dia e noite, se esforçando para fazer aquilo que agrada ao Pai. Amados, olha que Jesus, aliás Deus, né, profetizou já com os profetas algo, por exemplo, que nós vemos em Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 a 27. Aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus mandamentos. Amados, veja que Deus já estava profetizando esse tempo da graça, onde Ele envia o seu Santo Espírito para dentro de nós, para que agora nós não vivamos mais pela lei, mas porque nós já temos essa lei no nosso coração, mudança de dentro para fora. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos 23 ao 29. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, fechados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé em Jesus Cristo. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, que é a lei, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver mais judeu ou não judeu, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus, fazem parte do mesmo corpo, que é a Igreja de Deus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo aquela promessa que eu falei para vocês, de Gênesis 12, versículo 3. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias na terra. Amados, a antiga aliança foi feita com sangue de animais. A nova aliança foi feita no sangue de Deus, para a purificação do nosso pecado. Amados, os mandamentos continuam válidos, mas nós não podemos mais apenas viver por eles no sentido de que eles é que nos darão a vida eterna. Não é pelo bem que fazemos, não é
pelo comportamento externo, mas é pela fé em Cristo Jesus que temos a salvação. Veja João capítulo 3, versículos 16 a 19. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amor, misericórdia e bondade. Olha a continuação, verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus é a luz do mundo, e as pessoas preferiram mais as trevas que está no mundo, né? Porque as obras do ser humano é má. Eles vivem no pecado, mas Deus nos chama para a luz, para Cristo, para a salvação eterna. E Deus nos oferece por amor, sem que mereçamos, o seu perdão, a remissão dos pecados e a vida eterna no céu, na sua presença, em Cristo Jesus, com todas as maravilhas que Ele tem preparado para nós. Amados, você aceita ou já aceitou essa graça de Deus no teu coração? Você já convidou o Senhor Jesus para entrar no teu coração? Apocalipse 3, versículo 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Jesus está dizendo: eu estou aí, eu estou dizendo, eu estou falando com você. Ouve a minha voz, abre o teu coração para a minha palavra, e eu entrarei no teu coração e farei morada com o meu Pai em você, e seremos um só, pelo poder do Espírito Santo. Este é o convite. Amados, apesar das imperfeições, fraquezas e tentações, né, a gente deve se esforçar de todo o coração para agradar a Deus e seguir seus mandamentos. Essa é a nossa demonstração de respeito e de amor a um Pai que nos constrange com o amor e com a obra que fez por cada um de nós. E Ele será então o seu Senhor, o meu Senhor. E aí, por ser o meu Senhor, Ele será também o meu Salvador. Se Ele é o meu Senhor, eu preciso obedecê-lo. Eu saio do trono do meu coração, abro a porta do meu coração e digo: Senhor, senta no trono. Eu não quero mais viver centrado em mim, eu quero viver uma vida centrado em Ti. Amados, Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 8 diz assim: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, castigado. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Quem ama educa. Mas se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Amados, ninguém merece apenas o bem que vem de Deus, mas também o castigo, pois tudo depende de como nós agimos. E nós agimos mal, nós pecamos todos os dias. Dependemos da misericórdia do Senhor, e Deus nos corrige para o nosso bem. Então precisamos perseverar na fé, mesmo em tempos difíceis, com fé no Senhor, porque é Ele que nos dá a vitória. Amados, Ele é um Pai paciente, oferece a sua graça a todos os que buscam Ele em espírito e em verdade, como nós já dissemos, amam a sua palavra, porque eu amo de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, como nós já falamos em devocionais anteriores. Vamos amar a palavra de Deus, vamos orar para finalizar. Paizinho amado, obrigado, Senhor, por Tua palavra maravilhosa. Pai, que nós possamos ouvi-la, refletir sobre ela e entender que a Tua correção é maravilhosa para nós,
porque senão nós nunca amadureceremos. Nós sabemos que é na tribulação que nós nos tornamos mais fortes. Fomos feitos vasos de barro, Pai, e não de ouro e prata. Isso tem um propósito, é um símbolo, uma simbologia maravilhosa, porque quando somos submetidos ao fogo, se fôssemos de ouro e prata, derreteríamos. Mas como barro, nós nos tornamos cada vez mais fortes. Nós nos enrijecemos, nós chegamos a uma maturidade, Pai. Maturidade ao ponto de não ficar mais nos rebelando ao Senhor, mas buscando ao Senhor de todo o coração todos os dias e recebendo a Tua graça, reconhecendo o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia. E isso é que nos alegra, Pai, em meio às dificuldades, a certeza de que há um bem preparado para nós neste mundo e muito mais no vindouro, no Teu reino de graça, de glória, onde há coisas maravilhosas que o olho humano nunca viu, nunca penetrou no nosso pensamento ou no nosso coração. Todas as maravilhas que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam. Ajuda-nos a Te amar, Pai, a ter fé no Senhor, porque é só pela fé que nós podemos obedecê-lo. Ajuda-nos a ter amor por Tua palavra, para que possamos ler a Tua palavra do começo ao fim e sempre e estudá-la e refletir sobre ela de manhã, de tarde, de noite. Que nós possamos ter comunhão com o Senhor, Pai. Queremos ter intimidade com o Senhor, ó Deus. Fala conosco. Trata-nos como um Pai amado. Queremos os Teus conselhos, porque são perfeitos. A Tua palavra, Pai, a Tua verdade, ela é pura, ela é perfeita, ela é agradável. E assim seremos libertos do engano, das fábulas, das fantasias e de tudo aquilo que nos leva para a perdição. Pai, abençoa cada amado que acompanhou esse devocional, em nome do Senhor Jesus. Dá-nos uma semana de paz, de amor, de alegria e de fé no Filho de Deus, através de quem recebemos o poder de nos tornarmos também Teus filhos e herdeiros com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, uma semana maravilhosa na presença de Deus. Qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês queiram fazer, ponham aqui embaixo no vídeo. Eu teria o maior prazer de esclarecer, segundo a palavra de Deus, e nunca uma opinião minha, humana, que é limitada, porque eu sou falho. Mas a palavra de Deus nunca falha. Ela é eterna. Um beijo no coração de todos.